Livro Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi contemporâneo. Capítulo 44. Com Mahatma Gandhi em Varda. Sejam bem-vindos a Varda. Mahadev Desai, secretário de Mahatma Gandhi, com estas palavras cordiais e com guirlandas de cadar, algodão fiado em casa, cumprimentou a senhora Black e o senhor White e a mim. Nosso pequeno grupo, satisfeitos por deixar a poeira e o calor do trem, acabava de chegar à estação de Varda. Em certa manhã de agosto bem cedo. Depois de colocar nossa bagagem num carro de bois, entramos num automóvel sem capota com o senhor Desai e seus companheiros Babasahed Desmukh e o Dr. Pingali. Uma curta viagem por estradas rurais e lameadas nos trouxe a Maganvadi, o ashram do santo político da Índia. O senhor Desai levou-nos imediatamente ao escritório onde Mahatma Gandhi se encontrava sentado à moda oriental. Caneta numa das suas mãos e papel de rascunho na outra, em sua face, um amplo, amável e conquistador sorriso. Bem-vindos! Rabiscou ele em hindi. Era segunda-feira, seu dia de silêncio semanal. Embora fosse este o nosso primeiro encontro, sorrimos um ao outro afetuosamente. Em 1925, Mahatma Gandhi concedera a honra de sua visita à escola de Yoga Satsanga em Ranchi e escrevera suas benevolentes impressões no livro destinado aos visitantes. O minúsculo santo de 45 quilos irradiava saúde física, mental e espiritual. Seus olhos castanhos suaves brilharam com inteligência, sinceridade e discernimento. Eilo, o estadista, cuja perspicácia fora desafiada em centenas de batalhas legais, sociais e políticas, delas emergindo vitorioso. Nenhum outro líder no mundo alcançou um nicho tão garantido nos corações de seu povo como o que Gandhi ocupa no seio de milhões de iletrados na Índia. O espontâneo tributo das massas se exprime no famoso título Uma Grande Alma. Observação 379. Seu nome de família é Mohandas Karamchand Gandhi. Ele nunca se refere a si mesmo como Mahatma. Fim da observação 379. Continuação da narrativa. Por amor a eles unicamente, Gandhi limita sua roupa a uma espécie de tanga conhecida mundialmente através de caricaturas e símbolos de sua unidade com as multidões oprimidas que não podem vestir outra coisa. Os residentes do ashram estão inteiramente às suas ordens. Por favor, recorram a eles para qualquer serviço. Com sua característica cortesia, o Mahatma estendeu-me outra nota escrita rapidamente quando ia ao senhor Desai conduzir nosso grupo do escritório à casa de hóspedes. Nosso guia levou-nos através de pomares e campos de flores a um edifício coberto de telhas com rótulas nas janelas. No pátio fronteiro,
um poço de 7,5 metros de diâmetro era usado, segundo nos disse o Sr. Desai, para o suprimento de água. Perto dali achava-se uma roda de cimento, girando para descascar o arroz. Cada um dos nossos pequenos dormitórios demonstrava não ter mais do que o mínimo irredutível. Tinha uma cama de cordas trançadas à mão. A cozinha caiada exibia orgulhosamente uma torneira num canto e no outro uma cavidade no chão, com fogo para preparar o alimento. Singelos sons arcádicos alcançavam nossos ouvidos. O crocitar das gralhas, o chileiro dos pardais, o mugir do gado e os golpes do cinzel lavrando a pedra. Ao notar o diário de viagem de Sr. Wright, o Sr. Desai abriu-o e escreveu numa página a lista dos votos Satyagraha. Observação 380. A tradução literal do sânscrito é ater-se à verdade. Satyagraha é um famoso movimento de não violência liderado por Gandhi. Continuação da narrativa. Esta lista de votos proferidos por todos os estritos seguidores de Satyagrahis de Mahatma. Segue ele agora. Não violência, verdade, não roubar, celibato, não possuir, trabalho braçal ou manual, controle do paladar, destemor, respeito igual a todas as religiões. Chaoesdishi, uso dos produtos manufaturados no lar. Livrar-se do preconceito da intocabilidade dos párias. Estes 11 votos devem ser observados em espírito de humildade. O próprio Gandhi assinou esta página no dia seguinte, acrescentando-lhe a data de 27 de agosto de 1935. 2 horas após a nossa chegada, meus companheiros e eu fomos chamados para o almoço. O Mahatma já cruzara as pernas sobre as arcadas do pórtico do ashram, oposto a seu escritório do lado do pátio. Cerca de 25 satyagrahis descalços sentavam-se à moda oriental diante dos pratos e xícaras de latão. Toda a comunidade participou do coro de preces. A seguir, serviu-se uma refeição em grandes panelas de latão que continham chapats, pães de trigo integral sem fermento untados com ghee, manteiga quase líquida de leite de búfala, talsari, vegetais picados e cozidos, e uma geleia de limão. O Mahatma comeu os chapats, beterrabas cozidas, alguns vegetais crus e laranjas. Ao lado do seu prato encontrava-se um monte de amaríssimas folhas de nim, notável depurativo do sangue. Com sua colher, ele separou uma porção e colocou-a em meu prato. Mastigue-as depressa e engula-as com água, recordando os dias de minha meninice quando mamãe me forçava a tragar a desagradável dose. Gandhi
entretanto, estava comendo a pasta de nim, aos poucos, sem desagrado. Neste banal incidente, notei a habilidade do Mahatma em desligar os sentidos à sua mente à vontade. Lembrei-me de uma apendicectomia muito noticiada a que o submeteram há alguns anos atrás. Recusando anestésicos, o santo conversou alegremente com seus devotos durante toda a operação. Em um tranquilo sorriso, revelava sua inconsciência à dor. À tarde tive a oportunidade de conversar com uma renomada discípula de Gandhi, filha de um almirante inglês, a senhora Madeleine Slade, a quem chamam agora de Mirabelin. Observação 381. Ela publicou certo número de cartas escritas pelo Mahatma que revelam o treinamento de autodisciplina recebido de seu guru. Registrado em Cartas de Gandhi a uma discípula, da Harper e Bros, Nova York, 1950. Em livro posterior, A Peregrinação do Espírito, de Coward McCann, de New York, 1960. A senhorita Slade menciona numerosos visitantes que foram ver Gandhi em Varda. Escreveu ela: decorrido tão longo tempo, não posso lembrar-me de todos, mas 2 permanecem nítidos em minha memória. Alid Edbi Hanum, a célebre escritora turca, e o Shawazmi Yogananda, fundador da Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos. Nota da SRF. Fim da observação 381. Continuação da narrativa. Seu rosto calmo e firme iluminou-se de entusiasmo enquanto me falava sobre suas atividades diárias e impecável em Rinde. A obra de reconstrução rural tem suas recompensas. Um dos nossos grupos vai todas as manhãs às 5 horas servir os habitantes da aldeia vizinha e ensinar-lhes as regras elementares de higiene. Fazemos questão de limpar-lhes as fossas sanitárias e suas choças de palhas e barro. Os camponeses são analfabetos, não podem ser educados a não ser pelo exemplo. Ela riu jovialmente. Fitei com admiração esta inglesa de linhagem aristocrática, cuja verdadeira humildade cristã lhe permitia ser varredora de ruas, onde o trabalho geralmente é executado apenas pelos intocáveis. Vim para a Índia em 1925, disse-me ela. Neste país, sinto que regressei a meu lar. Agora já não desejaria retornar à minha antiga vida e aos meus interesses anteriores. Trocamos ideias sobre os Estados Unidos durante alguns minutos. Disse ela: sempre me agrada e me surpreende encontrar em muitos americanos que visitam a Índia profundo interesse por assuntos espirituais. Observação 382. A senhorita Slade fez-me recordar outra distinta mulher ocidental, a senhora Margaret Woodrow Wilson, filha mais velha do grande presidente norte-americano. Encontrei-a em Nova York. Ela mostrou intenso interesse pela Índia. Dirigiu-se mais tarde a Pondicherry, onde passou os últimos 5 anos de sua vida venturosamente trilhando a senda da disciplina aos pés do iluminado mestre
Sir Aurobindo Ghosh. Fim da observação 382. Continuação da narrativa. As mãos de Miraben logo se ocuparam com um charca roda de fiar. Graças aos esforços do Mahatman, os charcas são agora onipresentes na Índia rural. Gandhi tem bons motivos econômicos e culturais para encorajar a revivências das indústrias caseiras, mas não aconselha o repúdio fanático de todo o progresso moderno. Maquinaria, trens, automóveis, telégrafos desempenham papéis importantes em sua prodigiosa vida. 50 anos de serviço público, dentro ou fora das prisões, lutando diariamente com detalhes práticos e duras realidades do mundo político, apenas aumentaram seu equilíbrio, amplitude das ideias, sensatez e apreciação humorística do singular espetáculo humano. Nosso trio deliciou-se com um jantar às 18 horas, como convidados de Babasaheb Deshmukh. Depois, às 19 horas, para a prece da noite, já estávamos de regresso ao ashram de Maganvadi. Subimos ao terraço superior, onde 30 satyagrahis formavam um semicírculo ao redor de Gandhi. Ele cruzara as pernas numa esteira de palha, com um antigo relógio de bolso espetado diante de si. O sol, prestes a sumir, lançava um último raio à fronte das palmeiras de Banyans, figueiras de Bengala. Os sussurros da noite e os trilhar dos grilos haviam começado. De pura serenidade era a atmosfera. Eu me sentia enlevado. Iniciou-se um canto solene sob a direção do Sr. Desai, com responsório do grupo, e a seguir leitura do Gita. O Mahatman propôs que eu fizesse a oração de encerramento. Que divina concordância de pensamentos e aspirações! E uma lembrança para sempre, a meditação na azoteia de Varda sob as primeiras estrelas. Às 20 horas pontualmente, Gandhi terminou o seu silêncio. Os trabalhos hercúleos de sua vida exigiam que ele dividisse seu tempo de minuto em minuto. Bem-vindo, Shawaz-Madhi. A saudação do Mahatma desta vez não se transmitia por meio de um papel. Acabávamos de descer da azoteia para o seu escritório, mobiliado simplesmente com esteiras quadrangulares e nenhuma cadeira. Também tinha uma mesa baixa com livros, papéis e algumas penas de escrever comuns. Nenhuma caneta tinteiro. A um canto, um exótico relógio fazia ouvir o seu tic-tac. Uma aura de paz e devoção, tudo abrangia. Gandhi mostrava um de seus sorrisos cativantes cavernosos, quase desdentados. Há anos atrás, explicou ele, comecei minha observância semanal de um dia de silêncio como recurso para ganhar tempo a fim de cuidar de minha correspondência. Agora, entretanto, estas 24 horas tornaram-se uma necessidade vital do espírito. Um decreto de silêncio periódico não é uma tortura, mas uma bênção. Concordei muito sinceramente. Observação 383.
Já faz muitos anos que nos Estados Unidos venho observando períodos de silêncio para a consternação dos visitantes e secretários. Continuação da narrativa. O Mahatma fez perguntas sobre a América e a Europa e trocamos ideias sobre a Índia e as condições do mundo. Mahadev, disse Sr. Gandhi ao Sr. Desai, que entrava na sala. Por favor, arranje tudo para Shawasmiji falar sobre yoga amanhã à noite no salão da prefeitura de Varda. Quando dei boa noite ao Mahatma, ele me ofereceu atenciosamente uma garrafa de óleo de citronela. Observação 384. Designação científica da erva cidreira e de várias outras plantas que têm aroma semelhante ao do limão. Fim da observação 384. Continuação da narrativa. Os mosquitos de Varda ignoram tudo sobre Ahimsa. Shawasmiji, disse ele rindo. Observação 385. A palavra Ahimsa significa qualidade do que é inofensivo, não violência. A rocha em que se alicerça o credo de Gandhi. Ele recebeu profunda influência dos Jainais, que reverenciam Ahimsa como a virtude básica. O Jainismo, uma seita do hinduísmo, definiu-se amplamente no século VI a.C., graças a Mahavira, contemporâneo de Buda. Possa Mahavira, o grande herói, contemplar-se através dos séculos em seu heróico filho Gandhi. Fim da observação 385. Continuação da narrativa. Na manhã seguinte, bem cedo, nosso pequeno grupo fez a primeira refeição, que consistiu em mingau de trigo integral com leite e melado. Às 10h30, fomos chamados ao pórtico do Ashram para almoçar com Gandhi e os Satyagradis. Naquele dia, o cardápio incluía arroz com cutícula, uma nova seleção de vegetais e sementes de cardamomo. À tarde, perambulei pelos terrenos do Ashram até o pasto de algumas vacas imperturbáveis. A proteção à vaca é uma paixão de Gandhi. Para mim, a vaca é o símbolo de todo o mundo no infra-humano. Ela amplia a solidariedade do homem para além da sua própria espécie, explicara Mahatma. Através da vaca, o homem é impelido a perceber sua identidade com tudo o que vive. Antigos rishis escolheram a vaca para esta apoteose por um motivo muito óbvio para mim. A vaca na Índia vinha a ser a melhor comparação. Ela é a que trazia a abundância. Não só dava leite, mas tornava possível a agricultura. A vaca é um poema de compaixão. Lê-se piedade neste manso animal. Ela é a segunda mãe de trilhões de criaturas. Proteger a vaca significa proteger toda a muda da criação de Deus. A súplica dos seres inferiores da criação é tanto mais intensa por não serem eles dotados de fala. Observação 386. Gandhi escreveu com beleza sobre numerosos assuntos. Sobre a prece, disse:
Ela nos recorda que somos desamparados sem apoio de Deus. Nenhum labor é completo sem prece, sem o reconhecimento definido de que o melhor esforço humano é improdutivo sem a bênção de Deus na retaguarda. A prece é um chamado à humanidade, um chamado à autopurificação, à pesquisa interior. Certos ritos diários são obrigatórios para o hindu ortodoxo. Um é Bhutta Ayadna, oferenda de alimento ao reino animal. Esta cerimônia simboliza o entendimento que o homem adquiriu de suas obrigações com as formas menos evoluídas do universo, identificadas por instinto com o corpo, ilusão que também atormenta o homem. Faltando-lhes, porém, a faculdade libertadora da razão peculiar à humanidade. Assim, o Bhutta Ayadna reforça no homem a disposição de prestar socorro ao fraco. Em troca, ele é confortado por inúmeras solicitudes de seres invisíveis superiores. A humanidade acha-se também sob a obrigação moral de proteger as dádivas da natureza, tão pródigas na terra, no mar e no céu. A barreira evolutiva da incomunicabilidade entre a natureza, os animais, o homem e os anjos astrais é transposta por ritos ayadnas, diários de silencioso amor. Outros dois ayadnas são Pitri e Nirri. Pitri Ayadna é uma oblação aos ancestrais, um símbolo de que o homem reconhece sua dívida para com as gerações passadas, cuja sabedoria acumulada ilumina a humanidade atual. Nirri Ayadna é uma oferta de alimento aos estranhos ou aos pobres, um símbolo das responsabilidades odiernas do homem e seus deveres para com os seus contemporâneos. No início da tarde, como um bom vizinho, cumpri um Nirri Ayadna, fazendo uma visita ao Ashram de Gandhi para meninas. O Sr. Wright acompanhou-me de automóvel numa viagem de 10 minutos. Juvenis e minúsculos rostos de flor, encimando talos de saris coloridos. No fim de breve palestra em hindi, que fiz ao ar livre, tombou dos céus um súbito aguaceiro. Observação 387. Hindi é uma língua indo-ariana, ricamente baseada em raízes sânscritas. É o idioma predominante no norte da Índia. O dialeto principal do hindi ocidental é o hindustani, escrito tanto com caracteres Devanagari, sânscrito, quanto com os sinais arábicos. Em seu subdialeto, o urdu, é falado apenas pelos muçulmanos e pelos hindus no norte da Índia. Fim da observação 387. Continuação da narrativa. Rindo, o Sr. Wright e eu subimos ao carro e nos apressamos a voltar ao Mangavadi, entre precipitantes lençóis de prata. Que intensidade tropical e que travessia chapinhante! Ao reentrar na casa de hóspedes, comoveram-me de novo
a austera simplicidade e as provas de autossacrifício visíveis em toda parte. O voto de não possuir pronunciou-o Gandhi em algum tempo depois de seu casamento. Renunciando a um amplo exercício da advocacia, que lhe assegurava uma renda anual superior a $20.000, Mahatma Gandhi distribuiu toda a sua riqueza aos pobres. Sir Yukteswar costumava ridicularizar com gentil finura as concepções geralmente errôneas sobre renúncia. Um mendigo não pode renunciar à riqueza, dizia o mestre. Se um homem se lamenta, meus negócios faliram, minha mulher me abandonou, vou renunciar a tudo e ingressar num mosteiro. A que sacrifício ao mundo está se referindo? Ele não renunciou ao dinheiro nem ao amor. Estes é que renunciaram a ele. Santos como Gandhi, ao contrário, não só fizeram sacrifícios materiais tangíveis, mas também a renúncia, muito mais difícil, aos motivos egoístas e aos objetivos pessoais, emergindo de seu mais íntimo ser na caudal coletiva a serviço total da humanidade. Kasturabai, a notável esposa do Mahatma Gandhi, não pôs objeções quanto a ele, deixou de reservar uma parte de sua riqueza para uso dela mesma e de seus filhos. Casados, no início da adolescência, Gandhi e sua mulher fizeram o voto de celibato após o nascimento do seu quarto filho. Observação 388. Gandhi descreveu sua vida como impiedosa fraqueza em História da minha experiência com a verdade. Alimedebhadat Navajivan Press, em 1927 a 1929. Muitas biografias repletas de nomes famosos e de acontecimentos pitorescos silenciam quase completamente sobre períodos de autoanálise ou de desenvolvimento interior. O leitor fecha cada um destes livros com certa insatisfação, como se dissesse: eis aqui o homem que conheceu muita gente notável, mas nunca se conheceu a si mesmo. Esta reação é impossível com a autobiografia de Gandhi. Ele expôs suas faltas e seus subterfúgios com a devoção impessoal à verdade, rara nos anais de qualquer época. Fim da observação 388, continuação da narrativa. Heroína tranquila no intenso drama que tem sido sua vida em comum, Kasturabai tem seguido seu esposo nas prisões, partilhado seus jejuns de 3 semanas e arcado integralmente com seu quinhão nas intermináveis responsabilidades do marido. Ela prestou a Gandhi o seguinte tributo: agradeço-lhe por haver tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento neste mundo, baseado em Brahmacharya, autodomínio, e não de sexo. Agradeço-lhe por me haver considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço-lhe por não ser um desses esposos que perdem seu tempo em jogos, corridas de cavalos, mulheres, vinho e canções, cansando-se de suas esposas e filhos como um menino
que logo se cansa de seus brinquedos infantis. Que gratidão sinto por não ser você um desses maridos que passam o tempo a se enriquecerem com a exploração do trabalho alheio. Que agradecida estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno e haver tido a coragem de suas convicções e fé completa e implícita em Deus. Que agradecida estou por haver tido um esposo que considerou primeiro Deus e a pátria e só depois a mim. Agradeço-lhe por me haver tolerado as minhas deficiências na juventude, quando eu resmungava contra a mudança que você trouxe ao nosso modo de vida e do muito para o pouco. Em criança vivi no lar de seus pais. Sua mãe foi uma grande e bondosa mulher que me treinou, ensinando-me a ser uma esposa valente, corajosa e a conservar o amor e o respeito de seu filho, meu futuro esposo. No decurso dos anos, à medida que você se convertia no mais querido líder da Índia, não senti qualquer dos temores que perturbam a esposa quando seu marido subiu a escada do sucesso, como tantas vezes acontece em outros países. E saiba que a morte nos encontraria ainda como esposo e esposa. Durante anos, Kasturabai exerceu as funções de tesoureira, gerindo os fundos públicos que o idolatrado Mahatma Gandhi é capaz de levantar aos milhões. Narraram-se muitas histórias humorísticas nos lares da Índia sobre o nervosismo dos maridos quando suas esposas usam joias. Vão ouvir pregações de Gandhi. A magia da linguagem de Mahatma Gandhi, suplicando pelos oprimidos, enfeitiça os braceletes de ouro e os colares de brilhantes que saltam dos pescoços e braços das mulheres de fortuna para a cesta das coletas. Certo dia, a tesoureira pública Kasturabai não pôde prestar contas do desembolso de 4 rúpias. Quando Gandhi publicou pontualmente o balancete, inexorável assinalou o débito de 4 rúpias, atribuindo-o à sua esposa. Frequentemente narrei este caso às minhas classes de estudantes norte-americanos. E certa noite, num salão de aulas, uma senhora indignada desabafou com veemência. Mahatma, ou não Mahatma, se fosse meu marido, eu lhe deixaria um olho preto por esse desnecessário insulto público. Depois de alguns gracejos bem-humorados entre nós, sobre as esposas americanas e hindus, prossegui oferecendo uma explicação mais completa. A senhora Gandhi considera o Mahatma não como seu marido, mas como seu guru, alguém que tem o direito de corrigi-la, mesmo por erros insignificantes, salientei. Algum tempo depois da repreensão pública de Kasturabai, Gandhi foi condenado à prisão sob acusação política. Quando ele calmamente dava adeus a Kasturabai, ela lhe caiu aos pés, dizendo com humildade: Mestre, se alguma vez o ofendi, por favor, perdoe-me. Observação 389. Kasturabai Gandhi morreu na prisão de Poona em 22 de fevereiro de 1944. Gandhi
que em geral não se emociona, chorou silenciosamente. Pouco depois, os admiradores de Kasturabai sugeriram criar em sua honra um fundo in memoriam. 12.500.000 rúpias, quase 4 milhões de dólares, literalmente choveram de todos os cantos da Índia. Gandhi providenciou para que este capital fosse aplicado na assistência social às mulheres e crianças das aldeias. Fim da observação 389. Continuação da narrativa. Ao escritório do santo, que assim pudera fazer de sua própria esposa uma discípula inabalável, milagre raro. Compareci às 3 horas daquela tarde em Varsília, para um encontro previamente marcado. Gandhi levantou os olhos para mim com um sorriso inesquecível. Mahatmaji, disse eu, enquanto cruzava as pernas sobre a esteira sem almofadas, por favor, dê-me sua definição de Ahimsa. Evitar danos a qualquer criatura viva, em pensamento ou ação, é um belíssimo ideal. O mundo, porém, perguntará sempre: é permitido matar uma cobra para proteger uma criança? Ou em defesa própria? Eu não poderia matar uma cobra sem violar 2 de meus votos: destemor e não matar. Eu tentaria antes, internamente, acalmar a cobra com vibrações de amor. Não posso absolutamente rebaixar meus princípios para ajustá-los às circunstâncias. E acrescentou, em sua encantadora franqueza: devo confessar que eu não poderia continuar serenamente esta conversa se uma víbora aparecesse diante de mim. Notei em sua mesa diversos livros ocidentais muito recentes sobre regimes alimentares. Sim, a dieta é importante no movimento Satyagraha. Como em qualquer outro lugar, disse ele, esboçando um sorriso. Porque advogo a continência completa para os satyagrahis, estou sempre tentando descobrir o melhor regime alimentar para o celibatário. Deve-se vencer o paladar antes de poder controlar o instinto de procriação. Semi-inanição e dietas desequilibradas não constituem soluções. Depois de vencer a gula interna, os satyagrahis devem seguir uma dieta vegetariana racional com todas as necessárias vitaminas, minerais, calorias e etc. Usando de sabedoria interna e externa em relação à comida, o fluido sexual de Satyagrahi converte-se facilmente em energia vital para o corpo inteiro. O Mahatma e eu comparamos nossos conhecimentos quanto aos bons substitutos da carne. O abacate é excelente, disse eu. Há numerosas plantações de abacate próximas a meu centro na Califórnia. O interesse brilhou na face de Gandhi. Gostaria de saber se cresceriam em Varda. Os satyagrahis apreciariam um novo alimento. Faço questão de mandar alguns abacateiros de Los Angeles para Varda. E acrescentei: os ovos são um alimento com elevado teor de proteína. Estão proibidos para os satyagrahis?
somente os ovos fecundados. O Mahatma riu-se evocativo. Durante anos, não apoiei o seu uso. Ainda hoje, não os como. Certa vez, uma de minhas noras estava morrendo devido à má nutrição. Seu médico insistia para que alimentassem ela com ovos. Não concordei e aconselhei-o a dar à doente algum sucedâneo do ovo. Gandhiji, disse o médico, galinhas não fecundadas põem ovos sem o esperma vital. Não se viola o preceito de não matar. Então consenti de bom grado que minha nora se alimentasse de ovos. Em pouco tempo ela recuperou a saúde. Na noite anterior, Gandhi expressara o desejo de receber a Kriya Yoga de Larismarasaya. Comoveu-me a amplitude do Mahatma a seu espírito de pesquisa. Ele se parece a um menino em sua divina busca, revelando a pura receptividade que Jesus enalteceu nas crianças. Destas é o reino dos céus. Chegara a hora de minha prometida instrução. Diversos satyagrahis penetraram na sala, e o senhor Desai, e o senhor Pingali e outros que desejavam a técnica de criar. Ensinei primeiramente à pequena classe os exercícios Yogoda. Visualiza-se o corpo divino em 20 partes. A vontade dirige a energia a cada uma sucessivamente. Logo, cada um dos presentes vibrava diante de mim como um motor humano. Era fácil observar as ondas de energia nas 20 partes do corpo de Gandhi, quase sempre expostos à vista. Apesar de muito magro, ele não desagrada aos olhos. A pele de seu corpo é suave e sem rugas. Observação 390. Gandhi tem empreendido muitos jejuns curtos e prolongados. Goza de saúde excepcional. Seus livros Dieta e Reforma da Dieta, Cura Natureva e A Chave da Saúde foram publicados pela editora Navajivan em Ahmedabad, na Índia. Fim da observação 390. Continuação da narrativa. Em seguida, iniciei o grupo na técnica libertadora de Kriya Yoga. O Mahatma estudou com reverência todas as religiões do mundo. As escrituras jainais, o Novo Testamento da Bíblia e os escritos sociológicos de Tolstói são as 3 fontes principais das convicções de não violência de Gandhi. Observação 391. Toreal, Ruskin e Mazzini são outros escritores ocidentais cujas teorias sociológicas Gandhi estudou cuidadosamente. Fim da observação 391. Continuação da narrativa. E assim ele afirmou o seu credo. Creio que a Bíblia, o Alcorão e o Zend-Avesta são revelações divinas como os Vedas. Observação 392. O Zend-Avesta é a sagrada escritura dada por Zoroastro à Pérsia.
1000 anos antes de Cristo. Fim da observação 392. Continuação da narrativa. Creio na instituição dos gurus. Mas, em nossa época, milhões de criaturas devem caminhar sem guru, porque é raro encontrar uma combinação de perfeita pureza e de perfeita instrução. Ninguém, entretanto, se desespere de jamais vir a conhecer as verdades religiosas, porque os principais fundamentais do hinduísmo, como os de todas as grandes religiões, são imutáveis e fáceis de compreender. Creio, como todo o hindu, em Deus e em sua unidade, no renascimento e na salvação. Meus sentimentos pelo hinduísmo já são tão indescritíveis como os que tenho por minha própria esposa. Ela me comove e me impele como nenhuma outra mulher do mundo o poder de fazer. Não que ela seja isenta de faltas. Ousaria dizer que ela possui muito mais faltas do que vejo. Mas, entre nós, existe o sentimento de um vínculo indissolúvel. Sinto o mesmo pelo hinduísmo, com todas as suas faltas e limitações. Nada me encanta mais do que a música do Gita ou do Ramayana, por Tulsidas. Quando eu imaginava estar exalando o último suspiro, o Gita era o meu consolo. O hinduísmo não é uma religião exclusivista. Nele existe lugar para o culto de todos os profetas do mundo. Observação 393. Características ímpar do hinduísmo entre as religiões do mundo é a sua derivação, não de um único grande fundador, mas das épocas eternas. As escrituras védicas regulam não apenas as práticas de devoção, mas todos os costumes sociais importantes num esforço para harmonizar cada ação do homem com a lei divina. Fim da observação 393. Continuação da narrativa. Não é uma religião missionária no sentido comum do termo. Absorveu sem dúvida muitas tribos em seu seio, mas esta absorção foi de caráter evolutivo imperceptível. O hinduísmo ensina cada homem a adorar a Deus segundo a sua própria fé ou dharma, vivendo assim em paz com todas as religiões. Observação 394. Dharma é palavra sânscrita que inclui muitos significados, equivalente à lei, conformidade com a lei ou justiça natural, dever inerente às circunstâncias em que o homem se encontra em determinado momento. As escrituras definem Marina como as leis universais naturais, cuja observância permite que o homem salve-se da degradação e do sofrimento. Fim da observação 394. Continuação da narrativa. Sobre Cristo, Gandhi escreveu: Tenho certeza de que se ele viesse entre os homens agora, abençoaria as vidas de muitos que talvez nunca ouviram pronunciar o seu nome, conforme está escrito: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade de meu Pai.
Observação 395, registrado em Mateus 7, versículo 21. Continuação da narrativa. Com a lição de sua própria vida, Jesus apontou à humanidade a determinação magnífica e o objetivo que deveriam ser os de todos nós. Creio que ele pertence não apenas à cristandade, mas ao mundo inteiro, a todas as nações e raças. Em minha última noite, em Varda, falei ao público que fora convocado pelo Sr. Desai no salão da prefeitura local. No recinto e até no peitoral das janelas aglomeravam-se cerca de 400 pessoas, reunidas para ouvir minha palestra sobre yoga. Expressei-me primeiramente em hindi e depois em inglês. Nosso pequeno grupo retornou ao ashram em tempo de dirigir um olhar de boa noite ao Mahatma, absorto em sua correspondência e em sua paz. Ainda era noite quando me levantei às 5 horas. A vida da aldeia começava a animar-se. Primeiro, um carro de bois à porta do ashram, depois um lavrador com sua pesada carga equilibrada precariamente na cabeça. Terminada a primeira refeição, nosso trio procurou Gandhi para os pranams de despedida. O santo levanta-se às 4 horas para a sua prece matutina. Mahatmaji, adeus. Ajoelhei-me para tocar-lhe os pés. Sob sua guarda, a Índia não corre perigo. Anos transcorreram após o idílio de Varda. A terra, os oceanos e os céus escureceram com o mundo em guerra. Sozinho entre grandes líderes, Gandhi ofereceu às forças armadas a alternativa prática da não-violência. Para reparar queixas e remover injustiças, o Mahatma empregou recursos não violentos que reiteradamente provaram sua eficácia. Sua doutrina ele a expõe nestes termos: verifiquei que a vida persiste em meio à destruição. Deve existir, portanto, uma lei superior à da destruição. Unicamente sob essa lei se poderá conceber a sociedade organizada e a vida digna de ser vivida. Se essa é a lei da existência, devemos praticá-la na rotina diária. Sempre que houver guerras, sempre que nos defrontarmos com um oponente, conquistar pelo amor. Descobrir que a lei do amor tem correspondido com amor em minha própria vida, enquanto a lei da destruição me deixaria só. Na Índia, tivemos a prova ocular da operação desta lei, na mais ampla escala possível. Não proclamo que a não-violência tenha penetrado nos corações dos 360 milhões de habitantes da Índia, mas proclamo sim que em tempo incrivelmente curto penetrou mais fundo que qualquer outra doutrina. Para atingir o estado mental de não violência, exige-se um treinamento demorado e rigoroso. É uma vida de disciplina como a vida do soldado. Alcança-se o estado perfeito quando a mente, o corpo e a palavra consumam sua coordenação. Todo problema evoluirá para uma solução se decidirmos fazer da lei da verdade e da lei não violência a lei da vida.
A marcha inflexível dos acontecimentos políticos mundiais salienta inexoravelmente a verdade que sem visão espiritual, um povo perece. A ciência, se a religião não o fez, despertou na humanidade um obscuro senso de insegurança e até da insubstancialidade de todas as coisas materiais. Para onde, em verdade, poderá o homem ir agora, senão para a sua fonte e origem, o espírito dentro do próprio ser humano? Consultando a história, pode-se declarar que o uso das forças brutas nunca se resolveu um só dos problemas do homem. A Primeira Guerra Mundial, para arrepio da terra, produziu uma bola de neve de pavoroso karma que, aumentando, converteu-se na Segunda Guerra Mundial. Somente o calor da fraternidade pode derreter a atual e gigantesca bola de neve de karma sanguinário, ou, do contrário, avolumando-se, ela provocará a Terceira Guerra Mundial. Pecaminosa, não Santíssima Trindade do século XX. O uso da lógica da selva, em vez do raciocínio humano, para liquidar com disputas, fará o planeta regredir a uma selva. Já que não são irmãos na vida, então se fazem irmãos na morte violenta. Não foi para semelhante ignomínia que Deus amorosamente permitiu ao homem descobrir a liberação das energias atômicas? A guerra e o crime não compensam. Os bilhões de dólares que se envolveram no rumo de uma bomba explodida, convertida em nada, teriam sido suficientes para construir um mundo melhor, livre de quase todas as enfermidades e absolutamente livre de pobreza. Não uma terra de medo, caos, fome, peste e dança macabra, mas uma terra sem fronteiras de paz, prosperidade e conhecimentos de crescente amplitude. O apelo de Gandhi à não violência fala à suprema consciência do homem. Que as nações não mais sejam as aliadas da morte, mas da vida, não da destruição, mas da construção, não do ódio, mas dos milagres criadores do amor. Ensina o Mahabharata. Deve-se perdoar qualquer ofensa. A continuação das espécies tornou-se possível graças à capacidade humana de perdoar. O perdão é santidade. Pelo perdão, o universo se mantém coeso. O perdão é a força dos fortes. O perdão é sacrifício. O perdão é a tranquilidade da mente. Perdão e doçura são qualidades de quem é o senhor de si mesmo. Representam em virtude imperecível. A não-violência é o fruto natural da lei de perdão e amor. Gandhi proclamou: se for necessário perder uma vida numa batalha justa, deve-se estar preparado como Jesus para derramar o próprio sangue, não o dos outros. E por fim, haverá menos sangue vertido no mundo. Algum dia, uma epopeia será escrita sobre os Satyagrahis da Índia, que resistiram ao ódio com o amor, à violência com a não violência, e se deixaram impiedosamente assassinar em vez de empunhar armas. Disto resultou
que em certas ocasiões históricas foram os adversários que jogaram ao chão as armas e fugiram, cheios de vergonha, abalados em suas convicções mais profundas, à vista de homens que valorizam a vida dos outros acima da sua própria. Disse Gandhi: eu preferiria esperar, se necessário durante séculos, a procurar a liberdade de minha pátria através do derramamento de sangue. E a Bíblia nos adverte: todos os que empunharem a espada morrerão pela espada. Observação 396, registrado em Mateus 26, versículo 52. Esta é uma das numerosas passagens bíblicas das quais se infere necessariamente a reencarnação do homem. Muitas das complexidades da vida somente são explicáveis quando o homem compreende a lei kármica da justiça. Fim da observação 396. Continuação da narrativa. Mahatma Gandhi escreveu: denomino-me nacionalista, mas meu nacionalismo é tão amplo como o universo. Inclui a sua vastidão todas as nações da Terra. Observação 397. Que o homem não se ufane por amor a seus pais, mas antes que se ufane por amor à sua espécie. Provérbio persa. Fim da observação 397. Continuação da narrativa. Meu nacionalismo inclui o bem-estar do mundo inteiro. Não desejo que minha Índia se levante das cinzas de outras nações. Não quero que a Índia explore um único ser humano. Quero que a Índia seja forte para que ela possa contagiar com sua força também as outras nações. Isto não ocorre hoje a nenhuma nação da Europa. Elas não transmitem forças às outras. O presidente Wilson mencionou os seus belos 14 pontos, mas disse: afinal, se este esforço nosso para atingir a paz vier a fracassar, temos nossas armas para recorrer de novo a elas. Quero inverter essa posição e dizer: nosso armamento já fracassou. Vamos procurar algo novo. Experimentemos a força do amor e de Deus, que é a verdade. Quando tivermos essa força, nenhum outro recurso será necessário. Pelo treinamento que o Mahatma Gandhi deu a milhares de verdadeiros satyagrahis, os que professaram os 11 votos rigorosos mencionados na primeira parte deste capítulo, os quais, por sua vez, propagam a sua mensagem por sua paciente educação das multidões hindus, para que compreendessem os benefícios espirituais e eventualmente materiais da não-violência, por equipar seu povo com armas não violentas, a ausência de cooperação com a injustiça, a disposição voluntária para suportar os ultrajes, a prisão e a própria morte, em vez de recorrer às armas, e por recrutar a solidariedade do mundo através de exemplos inúmeros de heróico martírio entre os satyagrahis, Gandhi retratou dramaticamente o caráter prático da não-violência, seu poder solene de resolver disputas dispensando a guerra. Gandhi já conquistou por meios não violentos
maior número de concessões políticas para sua terra que as obtidas por qualquer outro líder de qualquer outro país à custa de balas. Os métodos não violentos para a erradicação de todos os males e injustiças têm sido novamente aplicados não só à arena política, mas no campo complexo e delicado das reformas sociais da Índia. Gandhi e seus seguidores puseram fim a muitas e velhas querelas entre os maometanos e hindus. Centenas de milhares de muçulmanos encaram o Mahatma como seu líder. Os intocáveis encontraram nele o paladino destemido e triunfante. Se existir um renascimento para mim, escreveu ele, quero nascer como um pária entre os párias, porque assim poderei prestar-lhes um serviço mais eficaz. Observação 398. Gandhi chamava os párias, ou sem castas, de Harijans, filhos de Deus. Ainda em vida do Mahatma, eles passaram a ser eleitos para as legislaturas provinciais. Um deles veio a ser ministro da República. Foram os jejuns de Gandhi que provocaram esse progresso. Com um jejum, templos famosos da ortodoxia hindu, bem como as universidades, abriram suas portas aos chamados intocáveis. Quanto à reforma agrária, Gandhi advoga doações voluntárias de terras. Seus discípulos, Vinoba Bhaver, homem de fé e de renúncia, valendo-se apenas da prece e da persuasão moral, conseguiu obter a divisão voluntária de grandes latifúndios em benefícios dos camponeses. Fim da observação 398. Continuação da narrativa. O Mahatma é, em verdade, um grande alina. Entretanto, os que tiveram o discernimento de conferir-lhe este título foram milhões de analfabetos. Este manso profeta é venerado em sua pátria. O camponês mais inferior colocou-se à altura do superior desafio de Gandhi. O Mahatma acredita com toda sinceridade na inerente nobreza do homem. As falhas inevitáveis nunca o desiludiram. Escreveu: mesmo que seu oponente o tenha enganado 20 vezes, um satyagrahi está pronto a confiar nele pela 21ª vez, pois uma confiança implícita na natureza humana é a verdadeira essência de seu credo. Observação 399. Então Pedro se aproximou e disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Registrado em Mateus 18, versículo 21 a 22. O rei profundamente para de compreender este conselho inflexível. Senhor, protestei, é possível perdoar tanto? Quando a voz divina afinal respondeu, trouxe-me um dilúvio de luz, uma renovação de humildade. Quantas vezes, ó homem, eu perdoo a cada criatura diariamente? Fim da observação 399. Continuação da narrativa. Mahatma, o Senhor é um homem excepcional.
não deve esperar que o mundo tenha o seu comportamento. Um crítico fez-lhe certa vez esta observação: é curioso como nos iludimos a nós mesmos, imaginando que podemos melhorar o corpo, mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma, replicou Gandhi. Empenho-me na tentativa de mostrar que, se possuo algum desses poderes, sou um mortal tão frágil como qualquer outro e nunca houve, nem há agora, nada de extraordinário a meu respeito. Sou um simples indivíduo sujeito a errar como qualquer companheiro mortal. Reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que dei. Admito que tenho uma fé inalterável em Deus e em sua bondade, e uma paixão inextinguível pela verdade e pelo amor. Mas não é isso o que toda pessoa tem latente em si? E acrescentou: se podemos fazer novas descobertas e invenções no mundo dos fenômenos, devemos declarar nossa falência do domínio espiritual? Será impossível multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra? Deve o homem sempre ser primeiro em bruto, ou só depois um homem se chegar a tanto? Observação número 400. Charles P. Steinmetz, o grande engenheiro eletricista, foi interpelado certa vez pelo Sr. Roger Babson. Em que rumo a pesquisa científica encontrará maior desenvolvimento dentro dos próximos 50 anos? Steinmetz respondeu: penso que a maior descoberta será feita no campo da espiritualidade. Aí estão forças, e a história nos ensina claramente que tiveram a maior influência no desenvolvimento dos homens. Apesar disso, estivemos até aqui simplesmente brincando com elas, e nunca as estudamos com a seriedade que demos às forças físicas. Algum dia, homens e mulheres aprenderão que as coisas materiais não trazem felicidade e são de pouca utilidade para torná-los criadores e poderosos. Então, os cientistas do mundo inteiro voltarão seus laboratórios para o estudo de Deus, da prece e das forças espirituais que até hoje mal foram pesquisadas. Quando este dia chegar, o mundo verá mais progresso numa só geração do que conheceu nas 4 últimas. Fim da observação número 400. Continuação da narrativa. Os norte-americanos podem recordar com orgulho o êxito que teve a experiência de não-violência de William Perrin, fundador de uma povoação na Pensilvânia, no século XVII. Ali não havia fortalezas, nem soldados, nem milícia, nem mesmo armas. Em meio às selvagens guerras de fronteiras e às carnificinas que repetidamente ocorriam entre os novos colonos e os peles vermelhas, só os quáqueres da Pensilvânia nunca foram molestados. Outros foram assassinados, outros foram massacrados. Eles, porém, continuavam a salvo. Nenhuma mulher quáquere foi assaltada, nenhuma criança quáquere foi morta, nenhum homem quáquere foi torturado. Quando os quáquere, afinal, foram obrigados a renunciar ao governo do estado, rebentou uma guerra e houve colonos da Pensilvânia assassinados.
Mas só 3 quakers foram mortos, aqueles que chegaram ao extremo de renegar a sua fé com o porte de armas defensivas. O recurso à força na Primeira Grande Guerra não trouxe a tranquilidade, assinalou Franklin Roosevelt. A vitória e a derrota foram igualmente estéreis. O mundo deveria ter aprendido essa lição. Ensinou Lao-Tse. Quanto mais armas de violência, mais miséria para a humanidade. O triunfo da violência culmina num festival de luto. Estou lutando pela paz do mundo e por nada menos que a paz, declarou Gandhi. Se o movimento indiano alcançar êxito nas bases não violentas de Satyagraha, dará um novo significado ao patriotismo. E sei que posso dizer isto com inteira humildade, um novo significado à própria vida. Reflita o Ocidente antes de rejeitar o programa de Gandhi como o de um sonhador pouco prático nesta definição de Satyagraha dada pelo mestre da Galileia. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais ao mal com o mal, mas a quem vos bater a face direita, oferece também a esquerda. A época de Gandhi prolongou-se com a bela precisão do metrônomo cósmico até a metade de um século já desolado e devastado por 2 guerras mundiais. Uma divina caligrafia aparece no muro de granito de sua vida, uma advertência contra mais derramamento de sangue entre irmãos. O Mahatma Gandhi visitou Yoga Satsanga Brahmancharya Vidyalaya, escola secundária com treinamento de yoga em Ranchi, na Índia. Amavelmente escreveu as palavras acima no livro dos visitantes. Eis a tradução. Este instituto deixou profunda impressão em minha mente. Nutro grandes esperanças de que esta escola venha a incentivar dentro em breve o uso prático da roda de fiar. Assinado Mohandas Gandhi, 17 de setembro de 1925. Mahatma Gandhi, in memoriam. Ele era, no verdadeiro sentido, o pai da nação, e um desvairado o assassinou. Centenas de milhões se lamentaram porque a luz se apagou. A luz que brilhou neste país era lima-luz invulgar. Durante milênios, essa luz será visível em nossa terra e o mundo haverá fulgir. Assim falou o primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, logo após o assassínio de Mahatma Gandhi, em Nova Delhi, em 30 de janeiro de 1948. 5 meses antes, a Índia alcançara pacificamente a sua independência nacional. Terminara a obra do Mahatma, então com 78 anos. Ele sabia que sua hora estava próxima. Ava, traga-me todos os papéis importantes, disse ele à sua neta na manhã da tragédia. Devo responder hoje. Amanhã talvez seja tarde. Em numerosos trechos de seus escritos, Gandhi também insinuou que já conhecia o seu destino final. Quando moribundo, o Mahatma tombava lentamente ao solo com 3 balas em seu corpo frágil.
E esgotado, ele ergueu as mãos no gesto tradicional de saudação hindu, o pranam, concedendo silenciosamente o seu perdão. Artista ingênuo, como fora em todas as circunstâncias de sua vida, Gandhi veio a ser um artista supremo no instante de sua morte. Todos os sacrifícios de sua vida altruísta tornaram possível aquele derradeiro gesto de amor. Albert Einstein, em seu tributo ao Mahatma, escreveu: talvez as gerações vindouras dificilmente acreditem que alguém como ele, em carne e osso, tenha caminhado algum dia sobre a terra. Um despacho do Vaticano de Roma afirmava: o assassinato causou grande consternação aqui. Gandhi é pranteado como um apóstolo das virtudes cristãs. Férteis em significado simbólico são as vidas de todos os grandes seres que vieram à Terra para encarecer e realizar uma justiça específica. A dramática morte de Gandhi pela causa da unidade indiana realçou luminosamente sua mensagem para um mundo estraçalhado por desuniões em cada um dos continentes. Essa mensagem ele afirmou em palavras proféticas: a não-violência nasceu entre os homens e viverá. Ela é a precursora da paz mundial. Fim do capítulo 44.